Começa agora Pessoas de Valor, numa sequência que a gente vem falando aqui no Setembro Dourado, Setembro Amarelo. Na semana passada a gente trouxe a Carol Porto, que trabalha com educação inclusiva, e trouxe a Leca, que é uma personagem, né? Inclusive você pode ajudar, né? A gente está fazendo a campanha da Fernandinha. E por conta do Setembro Dourado, que é o câncer, a prevenção do câncer infantil e juvenil, a gente acabou não falando muito sobre o Setembro Amarelo, sobre a questão da prevenção ao suicídio. E infelizmente, né, tá uma pandemia também, né? Tem a pandemia do Covid, mas tem a pandemia também dessas doenças mentais. E aí, para discutir esse tema, eu trouxe a parceira, nossa psicóloga e coach, Renise Gomes. Renise, obrigado por você estar aqui mais uma vez. Hoje eu e a Renise vamos bater um papo com o César Tucci, que é o nosso convidado. Olha que honra, hein? Então muda um pouco a configuração do programa, né? E tem um pouco disso, sabe? De pessoas, todo mundo elogia bastante. Primeiro, os ambientes maravilhosos aqui da de casa, que isso é o diferencial, né? Até brinco que o programa é mais ou menos, mas os cenários são mais incríveis do que os outros, né? Realmente a de casa é surpreendente em todos os aspectos, assim. Então fica aí o convite para vocês visitarem aqui o pessoal e ver o quanto é incrível cada ambiente é construído por um arquiteto. E aí então a gente fala um pouquinho sobre, né, falar da de casa para trazer um pouco de ânimo nessa conversa, porque o Setembro Amarelo, a gente acabou de passar por um feriado, todo mundo curtindo tudo, mas ao mesmo tempo passa esse efeito de perdas de Covid, de pandemia, de vacinação, tal, e começa a vir então as outras doenças, né? Então, por exemplo, o câncer, né, que foi o caso do Setembro Dourado, mas também a questão do suicídio, que é uma questão bastante importante. Tá na hora de falar sobre esse tema, assim, já não passou do tempo de abordar esse assunto para um monte de gente que está confinada dentro de casa, que está, de repente, num sofrimento absurdo, parar e pensar que de repente está na hora de buscar ajuda profissional? Exato. Bom, em primeiro lugar, obrigado pelo convite, Renise, Ari. Sim, está na hora, aliás, está passando da hora de falar sobre esse assunto. Existem as orientações, inclusive, da OMS. Às vezes a imprensa até exagera, né? Ela nem cita, porque a ideia é assim, não dá... colocar muito foco no assunto para que não sirva de incentivo, de exemplo negativo, né, para outras pessoas, mas isso não quer dizer não falar sobre o assunto, não criar rodas de diálogo como essas, que na verdade elas têm que existir cada vez mais. E às vezes também a gente pensa só no falar com a pessoa que está pensando em se suicidar, por exemplo, que é a ponta do processo. Mas a gente precisa falar para que nós, pessoas comuns, para que nós, pais, educadores, e para que nós, sociedade, criemos o que a gente chama, quando a gente fala em suicídio, numa cultura de acolhimento, né? Porque aborto, suicídio, divórcio são coisas que começam lá, não começam quando acaba, né? Aquilo é o ponto final, né? Infelizmente. Então a gente precisa pensar na nossa responsabilidade como sociedade, tratar mais do assunto por vários motivos, até para que aquela pessoa que está com pensamentos negativos, desanimados, de vontade de desistir, não se sinta um monstro por isso, porque ela entenda que aquilo pode acontecer com qualquer ser humano e que a gente chama isso de humanidade compartilhada, que a gente compartilha essa humanidade para que ela tenha coragem de pedir ajuda, para que nós estejamos preparados para enxergar e para oferecer ajuda ou para responder com ajuda quando ela nos pedir. Assim, só para começar, né? Sim. Trazer um pouquinho também esse aspecto, assim, que às vezes a gente fala da questão do sofrimento, né? E aí, lógico que o extremo seria tirar a própria vida, mas, assim, existem etapas anteriores, né, de sofrimento, e muitas vezes as pessoas ficam com a sensação de que elas podem resolver com elas mesmas, porque é aquela coisa, eu fiz um corte na perna, então eu vou colocar um band-aid e daqui a pouco vai cicatrizar, tá tudo certo. Ninguém pensa assim, pode ter um problema maior. No sofrimento, em geral, a gente começa com quadros de estresse, quadros de isolamento, ou seja, tem alguns sinais ou algumas etapas anteriores para, de repente, chegar num sofrimento ao nível de uma extremidade assim. Como que a gente pode trabalhar, por exemplo, aí até trazer um pouco como dica, né, para dar uma acolhida nas pessoas que assistem, Pessoas de Valor, nesses passos anteriores, assim, como que a gente poderia falar para as pessoas, de repente, você que está nos assistindo, que está sofrendo, o que fazer?
Olha só, é um prazer estar aqui também, né? Muito obrigada ao Tuti, né, o Ari. É exatamente o que você falou, é um caminhar até chegar, né, ao fato extremo, e as pessoas às vezes não percebem. Eu estava lendo, estudando um pouco sobre o tema, porque esse mês é um mês muito importante para nós que cuidamos da saúde mental, que estamos preocupados com o outro, né? E eu estava vendo como surgiu, né? Ele é antigo, né? Ele surgiu em 94 com o Mike, e a própria história do Mike, ela nos mostra como agir. Por quê? O Mike era um adolescente de 17 anos nos Estados Unidos, ele gostava de Mustang, foi pintar de amarelo, daí o nome Setembro Amarelo, que é a cor, né, da prevenção ao suicídio, e ele pintando o carro, um dia ele deu um tiro e tirou a própria vida. Aí as pessoas ficaram, nossa, um rapaz tão generoso, os próprios amigos não tinham percebido. A família, sim, sabia que ele tinha sintomas de depressão. Então, para aquele que está mais próximo, não é tão... Mas para os amigos, para o pessoal do colégio, aquilo não fica. E aí os jovens amigos fizeram a cesta com o lacinho amarelo, né? E com a frase que é o que caracteriza, se precisar, peça ajuda, né? E distribuir. Então, aí é essa diferença. Até que ponto você que está perto, são as duas coisas. Você que está sentindo, peça ajuda. Não tenha medo, né? A gente tem a CVV, ligar 188, nós temos os profissionais, os psicólogos, os psiquiatras, né? Que vão atender, mas o entorno, a família precisa estar atenta à necessidade do outro. A família precisa ver e não achar que é um machucadinho só e pôr um bandeirinho de cima e tampar com tapete, porque a hora que acontecer, ela vai entender aquela, né? Então, nesse mundo tão acelerado que está correndo ao contrário de tudo isso, que a pandemia só aumentou, o que a gente precisa é olhar o outro, olhar a necessidade do outro, ter tempo para escutar, né? O filho, o parceiro, o amigo, né? Tá atento ao outro. É uma coisa que talvez, até para trazer aqui também, que a gente fala muito da tecnologia, da questão das redes sociais, né, dos relacionamentos, como os relacionamentos, a gente fez uma live agora semana passada falando sobre essa questão das relações. As redes sociais acabam também, de certa forma, contribuindo um pouco para manter a aparência, né? Porque, assim, o cenário do Instagram, o cenário de um TikTok, agora para a molecada mais nova, ou do Facebook, acaba trazendo a ideia de que eu, para me comparar ou para eu me valorizar em relação aos meus amigos, principalmente os mais novos, eu tenho que ter uma quantidade X de seguidores, eu preciso ser bem sucedido e passar uma felicidade para poder atrair outras pessoas e vender, né, entre aspas, uma imagem. E aí, de repente, muitas vezes, quando essas pessoas, principalmente os jovens, quando tiram a própria vida, a gente fica assim, poxa, mas esse cara, você vai ver lá na rede social dele, ele é um sucesso, ele é feliz o tempo inteiro. E aí então vem esse buraco interior, que é a diferença entre a realidade e a expectativa dessas pessoas que muitas vezes se cobram demais, né? Exatamente. É importante você falar isso, e tem duas questões envolvendo as mídias sociais que eu acho importante destacar aqui, aproveitando o gancho do que a Renise e o que vocês disseram, né? Primeira é essa questão, que até tive uma palestra agora com a Prefeitura de Santos, num evento da Semana da Juventude, se não me engano era o nome, e a gente falou sobre as mídias sociais e sobre como o jovem já tem a tendência de se comparar naquela idade, né? Ele quer fazer parte, pertencimento a uma tribo, ele já tem essa tendência de se comparar com o outro. Ele está saindo dos valores do pai e da mãe, buscando outros referenciais, é um momento confuso. E as mídias sociais oferecem para ele todo momento vitrines maravilhosas. E então eu sempre falo para ele, gente, isso aí é que nem aquelas pastelarias que existiam antigamente, que na frente parecia tão bonito, lá atrás tinha sujeira, tal. Calma, né? Não confia só na vitrine. As pessoas... eu vi um palestrante falar uma vez, um cara muito bom, o nome dele era Ari Brito. Eu fui numa palestra e ele disse algo assim. É quando o teu entrevistado te pega de surpresa agora. É verdade. Eu usei sua fala e citei a autoria que você disse assim, antigamente as pessoas comparavam a vida virtual dela com a vida virtual do outro. Ah, ele tem mais like, ele tem mais curtida. Hoje elas estão comparando a vida real dela, que como todas as vidas reais é complexa e cheia de altos e baixos, com a vida virtual do outro. Então, a distância fica muito maior. Você até falou, isso é totalmente nonsense. E a segunda questão,
não querendo me alongar demais, mas eu ouvi de um outro psicólogo também, o Rossandro, que ele dizia, a gente está tendo hoje um fenômeno que é um abandono parental sem sair de casa, mas acontece que os pais estão ali, mas estão nas mídias sociais. Essa questão da ausência presente, eu acho que é o fator principal. Você está ali do lado, né? Você fala assim, eu trabalho muito e tal, mas eu estou em casa agora, vou ficar com meus filhos. E aí você está ali com o celular na mão, com a cabeça no outro lugar e você não enxerga nada, e você não vê nada, isso é pior, é preferível que você não estivesse, não é? Porque a sensação para a criança é de abandono total, né? Então, além da ditadura da felicidade que você trouxe, então quer dizer, o que o nosso, porque é a faixa que mais suicida, né? São os nossos jovenzinhos de 19, o Brasil é campeão, São Paulo é campeão, infelizmente, um título que ninguém quer ganhar, né? E a faixa etária... Se você pensar uma menina de 21 anos, por exemplo, que se suicide, o cérebro dela nem estava ainda totalmente formado. Sim. Olha que desperdício, né? Sim. Será que faltou a nós, como sociedade, fazer alguma coisa? E não estou culpando os pais de jeito nenhum. Estou falando de nós como um todo. Agora também tem um modelo social, que aí a gente fala das redes sociais, mas também tem um modelo social presencial, né? Que é a nossa vida real, que assim, a gente está numa geração que está cada vez mais acelerada e que tem um volume muito maior de atividades. Tá aí o Christian Barbosa, que não deixa mentir, né? Já esteve aqui no Pessoas de Valor, que fala muito essa questão da potencialidade da gestão do tempo, mas a gente também tem um outro lado, que é assim, como que esses pais vivem hoje em dia, né? Como nós, enquanto pais, vivemos, né? Até colocar na primeira pessoa do plural, porque nós também estamos nessa vivência, de repente não estar presente e ausente, porque muitas vezes a gente está presente em um monte de atividades. Aquela ideia de a gente cada vez precisa estar fazendo mais coisas para poder ter uma renda, para poder oferecer o melhor para o teu filho, e de repente o teu filho não está querendo a tua fortuna, não está querendo que você conquiste um patrimônio incrível, simplesmente que você brinque ali com ele naquele momento que ele está. Esse modelo, ele também não contribui para esse sufocamento que a gente tem nesse momento, porque eu acho que a velocidade que a gente estava antes da pandemia, a pandemia de repente deu um freio, né? Como se a gente tivesse 180 numa estrada e puxasse o freio de mão, e aí todo mundo capotou, né? Quer dizer, não teve um que falou assim, não, tá tudo bem, né? Acho que todo mundo sofreu. Tem isso também, né? Essa questão da velocidade. Infelizmente, né, o sucesso hoje em dia é exatamente pela quantidade de tempo que você não tem, né? É o tempo que você anda... não tenho tempo, eu corro, eu trabalho, eu estudo, eu faço... Aí é uma pessoa de sucesso. Aquela pessoa que está correndo, que não, né? E, infelizmente, é isso que a sociedade faz. E você sabe que uma coisa interessante é o WhatsApp. Esse negócio das conversas na velocidade 1,5, 2. Define tudo isso. E isso mostra o que é o nosso... Olha que loucura. Então, assim, a gente, por exemplo, teve uma pessoa que eu conversei que ela teve que ouvir, ela também trabalhava com clientes e ela tinha que ouvir a história deles. Então, ela ouvia tudo acelerado. Toda vez que o cliente, né, ela ia entrevistar, ela ouvia aquilo tudo. Quando ela ia conversar com ele para realmente, né, fazer o trabalho e tudo, ela não conseguia. Ela estava no 2x. Ela queria que ele falasse no 2x e ele falando. Então cria aquela irritação, aquela coisa. Esse é um perigo muito grande. Né? É um perigo muito grande, porque imagina como que você vai perceber que o outro não está bem no 2x. Exato. Então você precisa desacelerar. Não adianta só falar assim, então eu vou fazer yoga, eu vou fazer massagem, eu vou caminhar na praia. Não, é o conjunto, é você trazer isso para o seu dia. Você não precisa levar a sua vida no 2x, né? Até porque, vamos combinar, né? Não adianta você estar ouvindo as conversas no 2x e depois fazer yoga ou meditação. Quer dizer, é até um contrassenso, porque você vai ficar sempre em conflito com você mesmo, né? Parece que você acelera tanto e chega num nível de estresse, que aí você tem que fazer coisas alternativas. Não é isso. É o equilíbrio. É você trazer para a sua vida, para o seu dia, né, para a sua família, isso, relações em que você está presente, em que você está pleno. É difícil? Porque o mundo é acelerado, a sociedade te cobra outras coisas, a ditadura da felicidade, mas é possível.
Agora, Tuti, você que é um cara assim super, né, relacionado com jovens, tem um trabalho muito incrível, né, com adolescentes, com jovens, a gente sabe que tradicionalmente, mesmo quando o mundo não era tão acelerado como é agora, essa faixa etária é uma faixa etária que vive muito de expectativas e aí, portanto, a ansiedade está muito presente ali porque eles querem resultados muito rápidos. Eu sei que a gente tem lá, você mesmo já deu uma palestra sobre isso, o mundo VUCA, Urbana, né, tem várias denominações para dizer o seguinte, está todo mundo surtado. Todo mundo surtado, é verdade. Sim, é fato. E, de novo, as mídias sociais, embora isso já fosse uma característica, mas elas acentuaram essa característica, né? Porque a gente é da geração que ainda viveu algum processo. E assim como o 2x do WhatsApp, que tem esse efeito super danoso mesmo, o jovem ele quer tudo rápido, tudo para agora. Mas como assim? Vou ter que esperar? Pela primeira vez, depois de muito tempo, as gerações atuais estão mais pobres materialmente do que os seus pais, mas também em termos das suas inteligências. A ansiedade, por isso a gente precisa, de novo, como pais, como sociedade, criar momentos como você tem seus programas maravilhosos, né, de atenção plena, de presença, de calma, você e o Beto, né? Por isso é tão importante esse nosso trabalho, puxando a brasa para nossa sardinha. Nós precisamos criar momentos de calma, respira, né? Sim. Por falar em momentos de calma, chegou a hora do intervalo. A gente volta num minutinho. Agora, o Célula Mater está no Miramar Shopping. Das 7 às 10 da manhã, o shopping abre apenas para nosso atendimento. A nova unidade realiza todos os tipos de exames, com resultados em 1 hora para mais de 50 procedimentos, incluindo o teste de antígeno para Covid-19. Nova unidade Célula Mater Miramar. Confiança, credibilidade e respeito à vida abrem mais uma porta para você. Venha conhecer. Sou a coach e mentora de líderes Renise Gomes. A minha missão é desenvolver o potencial das pessoas para levá-las ao melhor delas mesmas. Existe um bebê que é especial, está sempre na moda, bonito pra você. A mamãe e o papai, ele quer agradecer pelo banho de loja da estação do bebê. Roupinhas, acessórios, carrinhos, enxoval, toda a decoração da estação do bebê. Rua Carvalho de Mendonça, 251 Santos. Estamos atendendo. Ligue para 3302-1970. O seu bebê feliz na estação do bebê. Voltando, depois de uma pausa, que nem o Tuti falou, de um respiro, a gente fala muito sobre mindfulness, presença do agora, né, atenção plena. Aí tem várias pessoas hoje que discutem, inclusive coisas que já são milenares, né, porque lá nos orientais a gente tem essa coisa da calma, realmente de estar sempre com muita tranquilidade. E aí eu fico pensando, a gente vê a taxa de crescimento da China. Né? Japão então nem se fala, que é tudo workaholic. E eu fico pensando, aonde que está aquele pensamento milenar de meditação, de calma tal, sendo que a taxa de suicídio lá no Japão, principalmente na China, é enorme.
Vamos lá, eu quero a solução. Vamos lá, nossa, que responsabilidade, seria bom. Bom, não sei se você sabe, mas deve saber, né? A gente já estudou uma vez isso numa CIPAT. Existe um termo lá no Japão que chama karoshi. E existe a Associação Nacional das Viúvas de Karoshi. E karoshi é morte súbita por excesso de trabalho. E é muito comum lá no Japão. Porque esse desenvolvimento, no ritmo que está, ou que esteve, tem um preço, né? E se a gente trouxer para nós, na verdade, assistir o WhatsApp, ouvir em 2x, tem um preço. Tudo tem um preço e a gente está descobrindo aos poucos, e aí, de novo, a importância do nosso trabalho, a importância dos grandes pensadores da psicologia humanista, da filosofia humanista, da psicologia positiva, da neurociência humanizada, né? Que é justamente isso que nós precisamos humanizar as nossas instituições. O ser humano não é uma peça. Aquela história de... lembra antigamente? Olha, quando você entrava no emprego, primeiro dia o chefe falava os problemas daqui para fora, aqui é trabalho. Isso não existe. Nunca existiu. Né? As pessoas fingiam que esqueciam os problemas. Você sai de casa com a sua filha com febre altíssima, você vai ficar tranquila no trabalho? Não, você vai ficar preocupada. Então, isso é só um exemplo. Mas hoje se busca a liderança humanizada, se busca relações mais horizontais, mais humanas no ambiente de trabalho. Se procura adaptar as pessoas conforme seu perfil, né? Se procura que as pessoas possam usar seus talentos para que aquilo faça um sentido para ela, né? E para que ela tenha um sentimento de que está realizando alguma coisa. Isso na hora que eu ouço você já me vem, né, faz sentido para você, né? Eu também pensei nisso. Na hora que ele começa a falar de sentido, de propósito, aí já me vem assim, lembrando que tem o livro do Tucci, né? Porque que é excelente para jovem. Eu costumo, com os meus clientes, os meus coaches, ou eu compro e dou, ou eu peço que ele compre, né? E acaba gerando, porque eu reli o livro agora com outro olhar e realmente ele traz para a dinâmica do jovem, né? Faz sentido para você, e bem assim, né? Com os QR Code, bem atual, e faz a gente refletir e ajuda. E como essa questão do sentido para você até assim, puxando um pouco o Viktor Frankl, né? Toda essa... Isso. Até alinho aqui para emendar com a questão dela, que eu ia falar um pouquinho, assim, essa coisa que a gente citou, né, do Setembro Amarelo no primeiro bloco, né, da questão da ajuda profissional, que aí é justamente onde diferencia, por exemplo, a quantidade de pós-graduações que a gente já fez, de especializações de livros, de autores, né, de pensadores, que a gente traz para o nosso universo para poder acolher essas pessoas de forma diferente. Porque também tem que tomar muito cuidado, porque às vezes a gente fica com a ideia, assim, de a pessoa estar com esse sofrimento e vai conversar com o vizinho vai dar alguns conselhos. E de repente pode ter um tipo de cobrança implícita ali, a pessoa nem perceber e agravar o quadro, né? Então ter uma ajuda profissional nesse caso, né? Tanto de terapeutas, psicólogos, psiquiatras, principalmente quando está um caso mais agravado, é fundamental, né? E aí você citar essa questão do sentido do Viktor que ela colocou, acho que é importante também trazer dentro desse escopo, né, Renise? Que é assim, sabe? A gente precisa ter conteúdo também, né? O Pessoas de Valor trata disso, né, já esses anos todos, essa ideia de que não é uma coisa superficial de um treinamento de um final de semana e está tudo certo. Bom, primeiro, obrigado pela lembrança do livro. E justamente o livro nasceu, Renise, acho que você acompanhou isso bem, o Ari teve contato depois, justamente do contato com os jovens, e a gente percebia um desânimo em muitos deles, e agora maior. Por causa da pandemia, porque além de tudo eles estão numa situação antinatural, né? Fechados em casa com os pais e quando eles deviam estar na rua com os amigos e tal. Então isso mexeu bastante. Mas essa desesperança, esse estado de desamparo, como define o Seligman, e os casos de suicídios, que na época eu tive alguns casos próximos, então aquilo mexeu muito comigo, e aí eu resolvi escrever o livro, que é para dizer para o jovem, olha, é normal, essa fase é confusa mesmo, tá? Foi confusa para mim, para o seu pai, para sua mãe. Depois a gente leva ele a uma viagem de autoconhecimento. Depois de falar de autoconhecimento, a gente chama ao protagonismo, que seria o outro lado da moeda. Ó, eu levantei sua bola, você já se conheceu, você viu que é normal as crises, você viu que você tem forças incríveis, inteligências, as tais inteligências múltiplas, as forças de caráter. O seu jeitão é o seu jeitão e esse é o legal, é ser você, mas... Quer ver outra coisa que vai te ajudar? Olha para alguém, ajuda alguém, né? Então, o segundo passo...
ajuda a sociedade, com o que você pode contribuir? Tudo isso junto ajuda a conferir sentido. E a gente pode ensinar nossos filhos, por exemplo, às vezes você vê o seu filho é muito pessimista, tudo ele acha que vai dar errado, fazer alguns exercícios, conduzir alguns diálogos, é muito importante. E tudo isso, resumindo agora, de repente evita uma ideia suicida lá na frente, porque ele muda o mindset. Sim, até porque está falando de prevenção, né? Sim. Quando a gente está falando de autocuidado, de autoconsciência, autoconhecimento, a gente está falando de prevenção. E a gente trazendo para o nosso agora, no nosso tempo de pandemia, né? Exatamente, dizem que da gripe espanhola levou-se anos para que as pessoas voltassem aos convívios sociais com normalidade, e a gente vai passar por isso. Tem as pessoas que estão naquela síndrome lá da caverna, que não querem sair de casa, e as pessoas têm seu tempo e tal, mas o sentido ajuda inclusive nesse momento de pandemia, não é assim, Tuti? Sim. De você, e nesse momento da fase da vida dos jovens, que é complexo, né? E na verdade tudo que a gente tem trabalhado, inclusive nas nossas lives, né? As emoções positivas, por exemplo, elas inclusive afetam positivamente o seu sistema imunológico, né? Mas além disso, elas te dão esse acréscimo de bem-estar, vamos dizer assim, que unido ao sentido, né? A esperança, a crença em algo maior. Isso é importante lembrar, porque o Viktor Frankl, eu adoro o trabalho do Viktor Frankl, ele diz que a gente, claro, estamos todos imersos em certos condicionamentos. Então tem o condicionamento social, a cultura ali de onde você nasceu, onde você vive, os condicionamentos biológicos, seu corpo tem determinados limites, né? Os culturais, mas você tem também uma dimensão que ele chamava de noética, que alguns chamam de dimensão espiritual, e que ele dizia que a gente, para conseguir encontrar o sentido, a gente tem que autotranscender, e a dimensão que consegue transcender é a noética. Que seria isso? Usar a inteligência espiritual ou a força de caráter da espiritualidade e reconhecer que estamos todos ligados. Eu chamaria somos todos irmãos, mas pode ser que alguém não goste desse termo. Estamos todos conectados, fazemos parte de algo muito maior do que nós. Nossos atos têm consequência, somos todos um. Né? Olha, até me arrepiei agora. É um pouco que a gente sempre fala aqui no programa, né? A referência que dá das pessoas assim, que assistiram o Avatar, né? Quer dizer, tá todo mundo conectado, né? Tá todo mundo conectado a esse grande planeta, né? E se eu, como jovem, me sinto de fato conectado, voltando ao jovem, então quando eu estiver mal, eu vou pedir ajuda. Agora, se eu me atomizo, como a nossa sociedade, as empresas, até o sistema que você citou agora há pouco, que eu acho que desviei do assunto, trata-nos como pessoas, como átomos, né? Um separado do outro. E aí, eu não vou pedir ajuda, porque é fraqueza pedir ajuda. E você não desenvolve isso, se você não negocia, não, né? De certa forma, a gente está falando de uma construção de modernidade e de avanço tecnológico que leva cada vez mais à solidão, não à individualidade, né? Porque a gente fala assim, eu tenho meu aparelho, meu smartphone, que em tese me daria uma individualidade, uma autonomia, mas também traz uma solidão, porque aí cada um está lá no seu smartphone, mas totalmente desconectado ao mesmo tempo que está conectado. Né, dá essa predisposição. Tem que ser com equilíbrio, é uma ferramenta maravilhosa, mas a gente tem que saber usar. Sim, eu queria falar uma coisa bem triste para vocês, assim, porque a gente falou do Setembro Amarelo e, assim, infelizmente o programa já acabou. Então, a gente vai ficando por aqui, porque o tempo realmente tá passando muito rápido, né, cada vez mais rápido, e principalmente quando a gente fala muito de flow, né, quando tá fluido, quando a gente tá no prazer, né, fazendo aquilo, passa muito rápido. Vocês que estão nos assistindo, eu tenho a oportunidade de seguir a Renise Gomes, que é coach Renise Gomes no Instagram, no YouTube, também o Tuti, César Tuti no YouTube, no Instagram. Siga esse pessoal porque tem conteúdo muito bacana e principalmente pensa que se por acaso você estiver nesse momento ou tiver alguém próximo nesse momento que você sente que está precisando de acolhimento, não fique envergonhado, não fique nessa sua prepotência, às vezes de achar que não precisa de ajuda. Vai buscar ajuda e o Setembro Amarelo, mais do que uma campanha, né, porque a gente fala até, né, que Setembro Amarelo é o ano inteiro, a ideia é que realmente a gente precisa conversar, trocar sobre esse assunto para que evite chegar a determinados extremos, porque
o sofrimento não é uma coisa que de repente um merece ou outro merece. O sofrimento está aí e muitos de nós podem estar passando por esse sofrimento e o cara que está ali do lado nem perceber, tá bom? Então, vamos seguir em frente. Obrigado vocês dois e a gente se encontra em breve, tá bom? Forte abraço. Continue então com a programação incrível da Santa Cecília TV e a gente se encontra na semana que vem.